Edson. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Bem-vindos à casa de Deus. Vamos buscar Ele nessa manhã. Quero te convidar a se colocar de pé e nós vamos clamar ao nosso Deus que venha dirigir essa igreja, essa casa que pertence a Ele. Ainda de pé, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do primeiro versículo até o 10º. Efésios, capítulo 2. Do primeiro versículo até o versículo 10. E nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Os quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, segundo rica misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Não de obras para que ninguém se glorie, todos juntos, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, meus queridos. Glória ao Salvador. É o que diz o hino número 1 que nós vamos cantar agora, ainda de pé. Vamos louvar a Deus.
Vamos orar ao nosso Deus. Ainda de pé, gostaria de convidar a nossa irmã Norberta, que está aqui de volta. Graças a Deus, hein, Nó? Para fazer essa oração de adoração ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar nesta manhã, Senhor. Agradecer pelas bênçãos que tu nos tens dado, pelo cuidado para conosco. Obrigada, Senhor Deus, por mais um dia, pelo milagre de acordar. Obrigada por esta igreja, Senhor. Abençoa, faz a tua vontade em cada um de nós. Derrama sobre nós o teu olhar e tem misericórdia de nós. Cuida, Senhor Deus, para que tudo seja para a glória do teu nome. Ilumina, Senhor Deus, cada passo de cada servo teu, de cada congregado, de cada visitante. Abençoa, Senhor Deus, o pregador desta manhã, que ele seja ungido pelo teu Santo Espírito para falar o que tu tens para nós nesta manhã. Perdoa, Senhor Deus, as nossas faltas, dirige as nossas vidas, continuas conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar e nós vamos louvar a Deus agora com o nosso coral. Estejamos bem atentos ao louvor, à adoração ao nosso Senhor.
Abra comigo, meu querido. Carta de Tiago, capítulo 4. Versículo 8 até o versículo 10. Tiago 4, versículo 8 até o versículo 10, diz assim a palavra de Deus: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Bênção, meus queridos, é saber que, como o coral cantou, Ele nos perdoa. E esse ato de ir a Deus provoca em Deus uma reação, que é de se chegar a nós também. É bênção de Deus. O que fazer, portanto? Chegue-se a Deus agora, meu querido. E com toda a humildade, se humilhe debaixo da mão de Deus agora. Peça perdão a Ele pelos pecados. E peça a Ele que purifique, que te perdoe e que te fortaleça. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, nós vamos orar a Deus juntos. Certeza que nós temos, Pai, é que se chegarmos a Ti com todo o nosso coração, o Senhor nos ouve. Se nós chegarmos a Ti, Pai, com sinceridade, Tu estás ouvindo, Deus, e se chega a nós também. Nós queremos Te agradecer antes de tudo, Deus, por essa presença maravilhosa. Te agradecer pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor restaure os nossos corações. Que o Senhor fale, Pai, a cada um aqui daquilo que precisa mudar. Que o Senhor convença cada pessoa aqui do pecado, Pai, da justiça e do juízo. Que no nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor nos fortaleça a cada dia na nossa luta contra o pecado. Tira, Pai, do nosso coração as distrações, Deus, todos esses impedimentos, Pai, e nos coloca num caminho, Pai, que aponta para a santificação, que é o caminho que aponta para o Senhor. Obrigado, Pai, por cada um aqui, por cada alma sincera, Pai, por cada pessoa redimida, Pai, e remida, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor seja com a igreja. Amém. Estamos juntos para louvá-lo, para bendizê-lo, porque Ele é formoso. Porque Ele é o nosso Deus de vitória. Por isso clame a Ele e diga: Senhor, vem acender, acende a chama, Pai, aquece o meu coração. Aquece o meu coração, Senhor. Fala comigo, Pai. Sim, Senhor, Tu és formoso. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade. Então assim
Acende, Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. vem limpar, Senhor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Vamos ficar de pé. Esse próximo cântico é um cântico que fala diretamente para o Senhor. Ele diz: eu te amo, ó Senhor. Tu és a razão da nossa vida. Celebre com alegria. O Senhor está entre nós. Ele está no nosso meio. Louve-o. Sim, Ele está aqui. Eu te amo. Eu te amo, ó Senhor, de todo coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. Declare ao Senhor. Eu te amo, ó Senhor, de todo coração. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. Ele é a única razão. A única razão do meu louvor. Debaixo de tuas asas sempre estarei. Nada poderá nos separar. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Nós te amamos, Senhor. Eu te amo, ó Senhor, de todo coração. Tu és o nosso refúgio. Meu refúgio, protetor, a minha salvação. E a única razão. A única razão do meu louvor. Debaixo de tuas asas sempre estarei. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nada, nem a fome ou angústia poderão nos separar. Nem a morte, nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Ele é santo, santo, santo. Ele nos escuta, Ele escuta o nosso clamor. Santo, 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 santo. Sim, Tu és Pai. Santo, 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 santo.
Amém. Louvado seja o nosso Deus, o Rei da glória, o Senhor do universo, o Rei das nossas vidas. Desde os confins da terra, Ele era, Ele é, Ele continuará sendo o nosso Salvador. Desde os confins da terra. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Ó Pai, Tu és digno, Senhor, do nosso louvor, da nossa adoração. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Seja louvado nosso Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Somente o nosso Deus. Senão pela sua misericórdia estaríamos consumidos. Senão pela sua misericórdia, pelo seu amor, através do Senhor Jesus, com certeza não estaríamos aqui, reunidos para engrandecê-lo, para honrá-lo, para nos prostrar diante dele, reconhecer que não somos nada, que não podemos nada. Esse próximo cântico diz: perto quero estar. Este é um momento que precisamos estar juntos do Senhor. Precisamos estar juntos do Senhor. Precisamos estar junto do seu amor, louvando Ele continuamente, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. O nosso Deus, o Rei da glória, Ele está conosco. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, queremos te ofertar nessa manhã, Senhor.
quero te ofertar. Ainda é tão pouco, Pai. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Então diga a Ele que o louvará para sempre. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Somente as vozes te louvarei. Louve ao Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Sim, Senhor, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Quero convidar os diáconos à frente. Nós vamos cantar mais uma vez no início da música. Faça essa oferta de amor, de coração, muito mais até do que o dinheiro do dízimo e da oferta. Em espírito, entregue-se ao Senhor. Em espírito, coloque-se na direção do Senhor. Deseje realmente estar perto do Senhor. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Queremos te ofertar, Senhor. quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas Somos amigos de Deus. teu amigo, Somos amigos do me Senhor. tornei. Vamos ficar de pé e a uma voz dizermos ao Senhor que o louvaremos. Te louvaremos, Pai. Te louvarei. Esse é o povo que se chama pelo teu nome, Pai. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, O nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Deus, nós queremos te agradecer por cada dízimo, Senhor, por cada oferta que é trazida à tua casa, Pai. Te agradecer, Senhor, pelas bênçãos, Pai, que o Senhor tem derramado sobre nós. Por cada pessoa que se apresenta aqui nessa manhã, Deus, com alguma bênção, Pai, a ser contada, Senhor, a ser colocada em oração, para honrar e para glorificar o teu nome, Pai. Nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, Deus,
porque o Senhor é bom conosco. Que o Senhor nos abençoe, Pai. E que o Senhor multiplique, Pai, esses dízimos e essas ofertas aqui nessa casa. Para que os projetos, os sonhos que o Senhor coloca no nosso coração, Pai, no coração da liderança dessa igreja, Deus, sejam levados, Pai, à concretização, para a honra e para a glória exclusiva do Teu nome. Te pedimos, Pai, que o Senhor multiplique na casa de cada pessoa aqui, segundo a Tua vontade, Senhor. E que o Senhor supra cada uma das nossas necessidades, Pai. E nós sabemos que o Senhor vai suprir, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E o Senhor nos capacita a cada dia para as batalhas da vida. Muito obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. E eu gostaria de convidar as crianças para virem aqui à frente. Como, né? Aonde, né? Vamos chamar a criançada para ficar aqui na frente, pertinho aqui da mesa. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja abundantemente sobre nós. Amém? Antes de a gente começar a parte principal, a gente quer, no caso, fazer uma saudação muito especial na manhã de hoje. É que ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E elas merecem pelo menos, um aperto de mão. Desculpem, viu, mulheres? Desculpem, a gente não trouxe uma flor hoje para você, a gente não trouxe um buquê de rosas para você, mas você merece. Vou pedir a todo mundo para ficar de pé e os homens vão dar um aperto de mão, um abraço nas mulheres. Cláudia, de pé. As mulheres de pé para receberem o aperto de mão dos homens. Você também. Ok? Bom dia, viu? Um aperto de mão para... Prazer, viu? Ok, João.
Muito bem, podem sentar. Bem que merecem e muito, muito mesmo. Nós vamos abrir a Bíblia, irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 16. E vamos ler um versículo pequenininho, que é o versículo 14. Vamos fazer isso a uma só voz, todo mundo junto, no ânimo e na alegria que Deus nos tem dado. 1 Coríntios 16, 14. Ele está meio coladinho lá com o versículo 13, e por isso fica, de certo modo, menor ainda. Vamos ler juntos. Todos os vossos atos. De novo, bem forte. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Este é um versículo muito forte para nós. Muito bonito e muito importante. Especialmente porque a gente está entrando numa fase de turbulência, como uma viagem de avião. Quando o avião começa a tremer um pouco e a gente tem medo de cair. Aliás, esta semana houve um desastre terrível na Malásia. Um avião com 239 pessoas simplesmente desapareceu como se pudesse. Ele deve ter caído no mar da China e não salvou nada. Nada. Nós estamos numa fase um pouquinho turbulenta em nossa igreja, todo mundo sabe. Se não sabia, hoje está lendo a convocação da Assembleia e passou a saber direitinho, no caso. E a gente começa a, talvez até, odiar certas pessoas. Esta é a verdade. A gente começa a ter dúvidas sobre pessoas, começa a duvidar do conselho da igreja, começa a duvidar do pastor da igreja, o efetivo, começa a agir e pensar mil coisas. De modo que falar em amor parece inoportuno. Amor? O que é amor? O que é que ele tem a ver com a gente agora? Neste momento, nesta hora, aqui dentro da igreja. Tem muita coisa, irmãos. Primeira coisa que eu quero colocar, e de introdução ainda, é que é possível haver amor profundo, mesmo onde há dificuldades, mesmo onde há problemas, mesmo onde há rixas. Eu chamo a atenção dos irmãos para o fato que a Bíblia coloca lá no primeiro livro de Samuel, a história de Jonatas e Davi. É uma história lindíssima, particularmente a história que relata o amor de Jonatas e Davi. Jonatas, filho de Saul, Davi, ungido para ser rei de Israel, mas Jonatas e Davi, Davi e Jonatas, vice-versa, apesar do ódio mortal que o pai de Jonatas, Saul, rei de Israel, votava, no caso, para Davi. Detestava Davi, odiava Davi. Tentou várias vezes destruir a vida de Davi, apesar das interferências do seu filho, de Jonatas. Mas o fato é que, em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio a tentativas até de destruição da vida por parte do rei poderoso, havia entre duas pessoas muito chegadas a ele, um o filho e o outro o comandante. Um amor muito profundo. O amor era tão grande, tamanho, que mais adiante se diz que era maior do que o amor de mulheres a homens. Isso tem levado, inclusive, a homossexuais acharem que
havia uma relação especial diferente entre eles dois, que naturalmente não havia. Então veja lá, o que eu quero colocar é que é possível, não é possível se deixar de amar, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que nós temos, e temos primeiro conosco, depois com os outros, dentro da nossa realidade de vida. Não se admite que a igreja deixe de amar. Não se admite que o crente deixe de amar. Deixar de amar é deixar de dar o testemunho da graça e da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível a igreja deixar de amar. Irmãos, a coisa é tão importante e tão factual que a igreja venceu o Império Romano graças ao amor. Não foi com armas, não foi de forma militar, não foi por brigas, foi por causa do amor. Os cristãos se amavam tanto que impressionaram o mundo romano e derrubaram fragorosamente o próprio império. A carta aos Coríntios, onde esse texto está, capítulo 16, verso 12, 14, é uma das cartas mais ricas de Paulo para a igreja. Aqui está aquilo que a gente chama na teologia sistemática, a eclesiologia do apóstolo Paulo. Paulo trata das questões profundas, difíceis, sérias da igreja, no caso cristã, a igreja de Corinto em particular, a ação do Espírito Santo, a importância, a profundidade do amor, a sua praticidade também. Lembre que nós temos todo um capítulo sobre o amor, o capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, e dentro desse ritmo, continua, nós vamos voltar um pouquinho a isso depois. A vigilância, a firmeza na fé, a coragem, a força, no versículo 13. O próprio amor em todas as coisas, como colocar no versículo que nós lemos, todos os vossos atos sejam feitos com amor, no amor, por amor. Nós vamos analisar um pouco mais detalhadamente isso aí. Então veja, essa carta é profundamente importante. Ela toca na gente, ela toca nas feridas da gente, ela toca nas alegrias da gente, ela toca nas vitórias e nas derrotas. Ela coloca aquilo que nós somos e também aquilo que nós devemos ser. Não só nós, nas nossas fraquezas e dificuldades, mas aquilo que Deus espera que nós sejamos, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo governa a igreja. Jesus Cristo criou a igreja, subiu ao céu, está cuidando do universo cósmico e entregou a igreja ao Espírito Santo, que cuida da igreja, dirige a igreja, administra a igreja para o Senhor Jesus. Até o dia que Cristo vai voltar, vai arrebatar a igreja e mudar aí toda a situação. Vai estar para sempre com o Senhor nas nuvens. Então, essa carta é belíssima e coloca isso de uma maneira assim, muito objetiva. Sede vigilantes, verso 13. Permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. E no versículo 14, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Eu vou dizer esse versículo tantas vezes hoje, que você vai sair daqui e vai ficar com ele na cabeça, né, gritando para você nos próximos 15 dias. Você não vai poder esquecer isso aí. Bom, vamos considerar, vamos analisar no caso o versículo em si. Primeiramente ele diz, todos os vossos atos. Todos. Não é uma parte, não. Não é metade.
Não é o que a gente poderá fazer. Não, a gente às vezes diz, não, o que eu posso fazer é só isso. São uma parte dos meus atos. Às vezes eu fico tão furioso, às vezes eu fico com tanta raiva, que não consigo fazer nem metade daquilo que devia fazer. E o texto não está permitindo isso. O texto está colocando que todos os nossos atos, todos, sem exceção, acontece o seguinte, irmãos, temos que considerar, Jesus Cristo deu tudo o que podia e que tinha para dar, em amor, para a nossa salvação. Nós não podemos ter uma resposta a Cristo menor daquilo que Ele fez para nós. Não podemos. Nós não podemos dar uma parte do amor. Não, eu amo você, fulano, e amo Jesus Cristo também. Não, não é assim. Jesus Cristo deu tudo. Tudo. O Evangelho de São João, capítulo 3, verso 1, diz que Ele deu tudo o que tinha. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Ele deu para a gente, para a igreja, para os seus fiéis. Ele deu tudo o que tinha. Então, não podemos minimizar aquilo que a gente faz para o Senhor Jesus Cristo. A gente tem também a agir de forma plena. A própria palavra coloca isso aí. Ok? E a gente vai vendo a colocação que outras traduções vão fazendo. Por exemplo, todos os vossos atos, na atualizada que nós utilizamos, todas as coisas de vocês, na King James, tudo que você faz, numa outra versão inglesa, tudo, fazer tudo com amor, diz a Bíblia de Jerusalém, fazer tudo, usar novamente tudo, somente tudo, fazer tudo com amor, tudo, absolutamente tudo. A versão nova, atualizada, chamada NVI, façam tudo com amor, diz a Bíblia de Estudos de todo homem. Há uma Bíblia machista por aí, que é bonita, rica até, muito simpática, mas é um tipo machista que sempre puxa pelo lado masculino, ok? E diz assim, essa Bíblia de Estudos de todo homem, façam tudo com amor, ok? Na Bíblia, na linguagem de hoje, que tudo quanto vocês façam seja feito com amor, não é fizerem, levantando a possibilidade, não é quando fizerem, colocando a possibilidade futura, é no presente indicativo, tudo que vocês façam. A gente está agindo, a gente está todo o tempo agindo, então essa colocação é feita de maneira bem forte e bem objetiva. Não é então nem futuro, nem uma possibilidade apenas. Todas as vossas obras sejam feitas com caridade. Aí vem duas versões, que ao invés de dizer a palavra amor, usa a palavra caridade. São duas versões, uma católica, Ave Maria, é uma edição muito boa, aliás, e a outra, no caso, a Bíblia brasileira, que é uma tradução das primeiras traduções feitas no Brasil. Ok? Ambas usam a palavra caridade ao invés de amor, que é a versão latina, que vem da tradição católica latina, no caso. E, no caso, se usa a palavra caridade como uma palavra prática. Você faz caridade, você sabe, é dar esmola, é ajudar um aqui, outro acolá e tal. Essa é a palavra caridade que é mais usada pela tradição romana, pela tradição católica. A tradição protestante usa mais a palavra amor. Ok? Muito bem. E a gente percebe o seguinte, há três maneiras, há três formas, no caso, de ações que nós, em geral, praticamos. Nós praticamos ações profissionais. Num certo momento você é profissional.
Você está dando aula, você está fazendo papel de trabalho de cabeleireira, ou então você está costurando, então você está dirigindo ônibus, ou então você está fazendo alguma coisa assim. Não é o nosso caso. Então, a ação, no caso, lazer. No lazer você está fazendo coisas, no caso, para recreação. Você precisa recriar, sair do estresse, sair do peso da vida, né? Tirar o peso dos seus ombros. É uma outra dimensão das suas ações. E aí nós temos aquelas que são expressão do amor. Expressão do amor. Isto é, a gente ajuda porque ama. A gente faz porque ama. Não é esperando o resultado. Não é esperando sequer, no caso, ficar melhor de consciência, ficar mais à vontade com a própria estrutura da vida da gente. Não é no caso isso aí. Ok? Profissionais têm uma destinação, lazer tem outra destinação, no caso. E quando a gente age em amor, é porque a gente se doa, a gente se quer entregar, a gente quer beneficiar, a gente quer fazer para que o outro atenda a sua necessidade, se sinta bem também. Também se sinta bem. Então, a coisa vai mais ou menos por aí. Então, veja bem, a primeira coisa que a gente coloca, no caso, é que são todos os atos. O cristão não tem o direito, eu não tenho, você não tem, ninguém aqui tem o direito de repartir a vida, de repartir as ações, classificá-las nominalmente, como nós fizemos, é uma coisa, mas nós, do ponto de vista cristão, do amor, não temos o direito de repartir as ações e permitir, no caso, ações de um tipo ou no caso do outro. Todas elas trazem a marca e tem que trazer a marca do amor. A outra coisa que nós temos também aqui, irmãos, no texto, sejam feitos, o verbo no passivo, no caso. E só para lembrar uma passagem assim muito interessante, uma coisa interessante, é que o texto está dizendo é que esse tipo de sentimento, esse tipo de coisa nasce de dentro da alma, nasce de dentro do coração, nasce de dentro da gente. Não é alguma coisa que vem de fora. Não é alguma coisa que possa ser premiada, porque não vem de fora. Ela vem de dentro. Ela vem de dentro. O texto é muito forte isso aí. Por quê? Porque o amor é um sentimento que procede de Deus. Deus é amor, diz João na primeira carta 2 vezes. Ok? Deus é amor. Ele não pode ser, ele será, nada disto. Ele é, na sua natureza, ele é amor. E fica claro em toda a Escritura, quando esse problema é tratado, que o amor procede do interior, do coração, da alma, de dentro do nosso ser, da nossa personalidade. E é por isso que ele é tão importante, tão forte na nossa existência, na nossa vida. E aí no texto termina dizendo, em amor, ou com amor, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Quanto você quer para fazer uma determinada coisa? Fazer o quê? Eu faço. Diga, quanto é? Quanto vai pagar? Não tem nada disso. Não tem nada disso. Você faria uma determinada coisa, se soubesse que aquilo lhe traria, no caso, um benefício. Você talvez diga, depende. Não depende de nada. Não depende de nada. Ou eu faço, porque tem mérito, é importante, e dentro da minha estrutura espiritual, de vida, de verdade, eu poderia fazer, ou eu não farei. Não farei absolutamente, se não combina com a minha estrutura de vida, de existência, com a minha filosofia,
especialmente com a minha teologia, com aquilo que eu tenho aprendido da Escritura, eu não farei. Em absoluto não farei. Há 3 tipos, irmãos, de amor. 2 deles figuram na Escritura. Se alguém quiser dar uma lida, muito boa, eu tenho um livrinho pequeno, você pode talvez ler. Agape e Eros. Agape, amor, e Eros, amor também. Há 3 palavras, porém, aí só tem 2. 3 palavras. Uma é a palavra agape, que a gente já se acostumou a pronunciar, a utilizar, a ler, tal, e colocar. Ok? É o amor de Deus. É o amor sacrificial. É o amor que se entrega, que se doa. O amor que faz com sacrifício e com vontade, especialmente aquele que tudo fez por nós. Agape. O outro, no caso, é uma palavra que se aplica mais à amizade, a palavra filia. A palavra filia significa, no geral, uma amizade sincera, boa, agradável, mas simplesmente uma amizade. Não é nada muito profundo e especial. E vem a palavra, em terceiro lugar, que é a palavra eros, que é a palavra que se aplica muito, se fala muito, quando se fala de amor, na realidade, na sociedade brasileira, você já sabe que estão falando de sexo. Então você tem, no caso, agape, o amor de Deus, o amor colocado em nosso coração pelo Espírito. Paulo diz aos Romanos, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo da promessa. O amor filia, que é uma amizade que a gente tem, que nos compara com o agape, e o eros, que é, no caso, simplesmente o amor carnal. O texto que melhor caracteriza, define a palavra agape é a de 1 Coríntios 13. Esse capítulo aqui, o capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tivesse amor, seria como o metal que tine, seria como o sino. Ok? E por aí vai. E depois do caso, ele coloca pelo menos 16 características desse amor. Para você ver a grandeza dele, a importância dele, o significado que ele tem. São 16 características. Ouça aí, ele é paciente, é benigno, não é ciumento, não se ufana, é humilde, é bem comportado, é altruísta, é confiante, ele não se exaspera, ele não tem rancor, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é sofredor, ele é crédulo, ele tudo crê, aquela expressão tudo crê, tu espera, tu suporta, é esperançoso, não é queixoso e é imperecível. Para você ver a grandeza, a profundidade, é aí que a gente tem que apurar, se dedicar, no caso, a esse tipo de coisa que Deus nos derramou no coração pelo Espírito, porque somente Ele tem capacidade de fazer com que nós frutifiquemos e cresçamos. Não é outra coisa que nós queremos, não. Nós queremos crescer. Nós queremos crescer naquilo, nos dons que Deus nos tem para dar. E a carta aos Coríntios faz isso perfeitamente. A gente quer, no caso, exemplos disso. Se você tomar, por exemplo, a história de Jacó e Raquel, é tipificando a realidade do amor da gente. O amor de Deus. Você conhece a história? Jacó havia brigado com seu irmão, começa de uma fase, uma coisa perniciosa. Brigou mesmo com seu irmão e fugiu, a mandar da mãe, para as terras de Padã Arã, lá onde estava a sua parentela, a sua raiz, seu pessoal. E lá ele foi trabalhar na casa de um tio,
Labão, e se engraçou de uma das filhas dele, chamada Raquel. Ele tinha 2 filhas. Uma era muito bonita, era Raquel, justamente Raquel. E ele se apaixonou por ela, perdidamente. E tinha também outra filha chamada Lia, feiosa. Ele não gostou muito especialmente dos olhos de Lia. Ela era meio vesga. E ele trabalhou para seu tio Labão. E como recompensa em parte disso aí, ele ia casar. Ele ia casar com Raquel. Ele queria casar com Raquel. Todo mundo sabia, era Raquel. Mas a cultura da época, no caso, não daria em hipótese nenhuma a mais nova. Daria a mais velha primeiro. Se havia 2, especialmente uma meio encalhada, daria, no caso, a mais velha. E aconteceu isto. Ele casou, mas o pai Labão, que não era tolo, ele trouxe Lia toda enfeitada, toda cheia de véu, de coisa para encobrir o rosto, porque ele não percebesse. E ele pensou que estava casando com Raquel. Não era, estava casando com Lia. E brigou, mas o que ia fazer? Estava em terra estranha, a terra não era dele, a casa não era dele. E aí, no caso, ele disse, eu vou trabalhar por Raquel. Quanto tempo mais? E inspirado nessa história que é belíssima, Camões escreveu um poema que eu vou ler para vocês. Diz assim, 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana, bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por primo pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa a lhe servir outros 7 anos. Ele tinha prometido a Labão trabalhar por 7 anos para ganhar Raquel, casar com Raquel. E aí ele diz, começa a lhe servir outros 7 anos, dizendo, mais serviria se não fora para tão longo amor, tão curta vida. A vida é curta, mas eu vou enfrentar, eu vou aceitar. A minha esposa será Raquel. E aí ele trabalhou mais 7 anos. Ao fim, aí ele ganhou, no caso, o direito de levar Raquel para as terras do seu pai na Palestina. Veja, mais serviria se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Na vida humana, social, a gente faz isso. Você se apaixona, você quer, não é? Você se dedica, no fim, você vai e não casa com Lia, você casa com Raquel. Tá certo? Casa com Raquel. Aí a ideia é esse amor divino, esse amor de Deus, esse amor que aceita o sacrifício, que aceita entregar-se para fazer até mais do que pode. Ao invés de ele pegar uma briga, ao invés de ele, no caso, se irar contra o seu sogro, contra Labão, ele aceita e se dedica. E vai ganhar a esposa por mérito e por amor. Não é outra coisa. Ele vai realmente merecer a Raquel, mas por amor, porque ele provou, no caso, que a amava muito. A outra referência, assim, que ilustra muito bem isso aqui, é a carta, é o Evangelho de João, capítulo 31, verso 1. Que havendo amado aos seus, diz João sobre Jesus Cristo, havendo amado os seus, aí se usa o verbo agapau, o verbo de agape, desse amor especial, havendo amado aos seus, amou-os até o fim.
E não é o fim cronológico do fim da vida dele, ele morreu mais adiante. Era até quanto pôde. Ele teve que amar excessivamente. Ele teve que fazer para os seus discípulos muito, muito mais do que podia fazer dentro da situação em que estava. Ele se entregou. E aí ele foi sacrificado, ele foi colocado como ovelha no matadouro, ele foi punido, ele foi maltratado de toda forma, ele foi envergonhado. E Jesus Cristo, na realidade, ele amou até não ter uma gota mais de amor que pudesse ser retirada do seu sofrimento, da sua situação. De modo que é uma situação exatamente daquilo que Deus espera de nós. Talvez você tenha que sofrer por causa do amor que Deus colocou no seu coração. Talvez você tenha que sofrer por causa de circunstâncias. Ok, talvez tenha. Ok? Mas se trata do amor de Deus, daquele amor sacrificial, se trata de um amor dádiva, você vai se sentir feliz. Você vai se sentir alegre. Porque você não está amando nem do ponto de vista da carne, nem egoisticamente, nem pura e simplesmente pela forma de vida e de existência que você tem no mundo. Aí, irmãos, nós queremos terminar isso aqui, no caso, com a nossa situação mesmo como igreja. Nós continuamos a amar, nós amamos, você continua a amar o seu irmão, que você amava tão bem até pouco tempo atrás, ou você mudou? E a gente não pode mudar. Deixa eu dizer a você, a gente não pode alterar o tipo de amor que a gente teve para com o irmão, não pode. Como se a gente pudesse deixar de amar. A gente não pode deixar de amar agora. Você ama os presbíteros do mesmo jeito que amava antes? Ou você está tão irado, tão irado com eles, que não consegue, no caso, amar? Olha para ele e tem raiva dele. Deixa eu dizer a você que os presbíteros têm funções muito difíceis. E eles estão sofrendo muito também, como todo mundo está sofrendo aqui. Não é exceção, eu creio. Todos nós estamos sofrendo aqui e perguntando por quê, para quê. E nós estamos tentando explicações e nós estamos tentando pedir ao Senhor Jesus que pelo Espírito Santo nos fortaleça, nos guie, nos oriente nesta jornada. Não podemos deixar de amar. Deixar de amar, irmão, será a nossa negação total como cristãos. A única coisa que nós temos realmente para oferecer ao homem no mundo, ao outro, seja lá quem for, no caso, é o amor. Nós não temos outra coisa. Então nós temos de amar os nossos irmãos presbíteros. Nós temos que amar o nosso reverendo Edilson. Temos sim. Talvez os presbíteros tenham errado em alguma coisa. E nós vamos ter que voltar para perdoá-los. Talvez o reverendo Edilson tenha errado em alguma coisa. E nós vamos ter que voltar para perdoá-lo. Não pode haver outro tipo de ação, outro tipo de colocação que não seja esta. Todos os vossos atos, tudo que vocês fizerem, tudo que nós fizermos, presbíteros, pastores, crentes em geral, tudo fazei-o com amor. Se não for com amor, não faça. Merecem, bem merecem. Não faça de forma alguma. Se não for com amor, retire isso lá para fora. Porque é coisa satânica, é coisa do diabo. Quem melhor quer transtornar a vida da igreja,
a nossa própria vida pessoal, nosso coração, o nosso sentimento, não é outro. Ele faz isso com os lares, com as famílias que são transtornadas, muitas vezes, se dissolvem no caso, e com igrejas. São as duas instituições que nós temos na sociedade que Satanás tenta a todo custo, por todos os meios, tirar da sua linha de ser e de viver. Então, irmãos, não tem para onde fugir, não. Não tem para onde fugir. Você quer se retirar, não faça isso, porque Deus não vai abençoar você. Nós temos que trabalhar juntos. Temos que nos corrigir, temos que nos perdoar, temos que trabalhar juntos no Espírito Santo e no Espírito do Senhor Jesus. Nós temos que ter agape no coração. Não interessa a sua amizade. Amigo eu tenho demais por aí fora, mas não é isso. Para mim, o que interessa é o amor de vocês. Para mim, particularmente. O que me interessa é ter nos seus olhos a expressão do amor de Deus. Não é outra coisa que eu quero. Não é outra coisa que Deus quer. Não há outra coisa que Jesus Cristo quer. E o Espírito Santo, o primeiro fruto que Ele coloca lá para o crescimento da nossa vida espiritual é o amor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele começa com o amor, que nos obriga a renunciar, a melhorar e tal as relações, e termina com domínio próprio, mostrando que nós temos que, no caso, ceder muitas vezes. Então, irmãos, finalizando, tudo que você fizer, absolutamente tudo. Não me tome como radical. Não é a questão de radicalismo. É que não há alternativa. Nós não temos outra alternativa. Ok? Não, nós não temos outra alternativa. Amor muito bom, bonito, romântico e tal. Mas, alguns dizem, não é tão prático assim. É prático sim. O amor é prático. E não nos deixa nenhuma alternativa para escolher fazer as coisas de outra forma. Tudo que fizerdes, tudo que os irmãos fizerem, ou você, pessoalmente, apontando assim o dedo para cada um, no caso, tudo que você fizer, seja presbítero, seja pastor, seja membro da igreja, seja o que nós formos, nós somos povo de Deus. Então, seja feito com amor. Amém? Que Deus abençoe esta igreja. E que Deus abençoe você, cada um, no seu coração, no profundo da sua alma, em todo o tempo. Amém. Maior exemplo de amor que nós temos e o melhor de todos os exemplos, Jesus Cristo, que fez tudo, absolutamente tudo, por amor. Bênção, e a certeza que nós temos é exatamente essa, é de que Ele nos amou até o fim, até as últimas consequências. E a última consequência foi a sua morte. E a morte mais terrível de todas. Mas antes que isso acontecesse, Ele reúne seus discípulos e ali estabelece um sacramento. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos presbíteros a estarem aqui à frente conosco. E nós vamos seguir esse sacramento. Jesus Cristo reúne seus discípulos
E a palavra diz que ele tomou o pão. E tendo partido esse pão, ele diz: tomai e comei. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu gostaria de convidar ainda alguns presbíteros que estão em disponibilidade para se colocarem aqui à frente. A gente já está chegando aqui. Muito obrigado. Milton também está vindo. O pastor Edges está me cochichando aqui. Pedro, nosso irmão Pedro, está por aqui? Não estou vendo. Presbítero Pedro. Tá. Deixa pra cá. E assim foi, meus queridos. Jesus Cristo toma o pão, o parte e diz: tomai e comei. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim.
Este momento parece puramente cerimonial, se nós considerarmos a forma. Nós estamos aqui com pão que foi partido em pedaços pequenininhos, temos cálices pequenos também, tudo distribuído de modo a atender toda a população da igreja aqui presente. Desse ponto de vista, até parece um sacramento, é um cerimonial que nós realizamos, ligado por tradição ao povo de Israel, desde o seu começo, e depois criado por Jesus Cristo para a igreja. Ele tomou aquele que era de Israel, transformou, deu outra direção e aí criou, no caso da Santa Ceia. É o sangue derramado na cruz de Calvário. Nós estamos aqui diante do quadro do Calvário, da cruz, do Gólgota. Jesus Cristo derramando o seu sangue por nós, se esvaindo, furado no lado, espinhos da cabeça, sangue sendo derramado abundantemente, até não ter mais sangue, até morrer. Por amor. Por amor. Nem outro sentimento, mas o amor crucificado. E sabe uma coisa? Ele faria de novo. Ele faria de novo. Do mesmo jeito. Por amor. Tudo quanto você fizer, faça pelo amor. Tomai e comei, tomai e bebei, de Jesus. Fazer isto em memória, por causa de mim. Amém.
eu sei que foi pago um alto preço. Vamos cantar. Aqui, o teclado. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Meu Jesus derramou sua vida e pensava em Ele pensava em mim, pensava em nós. O seu sangue lutando bom Combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Que bênção, meus irmãos, quando o louvor flui espontaneamente de dentro de nós. Gostaria de agradecer aos presbíteros, os irmãos podem sentar-se. É bênção a gente poder celebrar ao nosso Deus o amor. Que o Senhor nos abençoe e que juntos nós lutemos. Nós queremos dar somente alguns avisos. Primeiro, fala da ausência do pastor Marcelo. Ele está em Minas Gerais celebrando um casamento. Já vai estar de volta depois do culto da noite que ele vai chegar. Então, nós contaremos com a presença dele só na quarta-feira, no próximo domingo também. E gostaria de chamar o Difax agora para dar algumas informações sobre a campanha da reforma da nossa igreja. A graça e a paz mais uma vez. Queridos, estamos alegres porque o Senhor tem feito maravilhas e graças a Deus a obra tem andado. Essa semana evoluiu o período de carnaval. O pessoal avançou bastante no forro, já estamos terminando o forro aqui. O material do piso já está aqui na igreja. Então, nessa próxima semana, se Deus quiser, já começaremos também essa parte aí para que a gente possa finalizar essa etapa e avançarmos. O que precisa também avançar é o preenchimento lá atrás do banner. Então, faça a sua parte, chegue junto, contribua. Existem ainda os espaços lá em preto e branco que precisam ser coloridos e só a participação de cada um pode nos ajudar a completar essa etapa para partirmos adiante. Graças a Deus Ele tem nos abençoado e temos conseguido avançar bastante nisso aí. Se você tiver a oportunidade depois, dê uma passada para olhar, está já em finalização o forro. Então vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Reverenda Jesse vai impetrar a bênção. E eu peço aos irmãos que, assim que acabar o culto, vamos para nossas salas de escola dominical. Irmãos, que a graça e o amor de Deus, nosso Pai eterno, que a graça e o amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador,
que os dons do Espírito Santo, sobretudo o seu amor permanente e perseverante, nos conduzam ao bem-estar, a toda alegria, a toda justiça e a toda força no poder de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração. Cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração. Cada dia estejam presentes, Deus triuno, eis a nossa oração. Deus triuno, eis a nossa oração.